Buenos, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, feriadão de Páscoa por aqui, e a gente vai editar um videozito, né, pessoal, assuntando aí, né, compartilhando com os amigos, falando sobre a Páscoa antiga, né, pessoal, da geração passada, né, e também deixando uma reflexão de vida para os amigos, né, uma mensagem boa, né, pessoal. Então, né, pessoal, chegou o outono por aqui, bem fresquinho pela manhã, né, pessoal? Mas tá drástica a coisa aqui, não vem a chuva, né? Então as aguadas estão bem baixas, né, pessoal? E tá um racionamento, né? Tá. Mas vamos torcer que venha uma chuva boa aí, né, pessoal? Porque não tá fácil, né? Então, né, pessoal, o outono é assim mesmo, já começa a refrescar, né? Já se foi o verão e já tá chegando agora pro outono e inverno. E as estações, né, pessoal? Então o outono tem seus benefícios também, né? Então, né, pessoal, as gerações antigas, né, pessoal, quem é da geração antiga às vezes acha que é da geração de ferro, da geração de ouro, né, os comentários, né? Mas não é bem assim, né, pessoal? Não existe uma geração melhor que a outra, né? Existe o complemento, né? A geração antiga, a nossa geração, né, deixando legado para a geração nova, né, pessoal? Tem muitos obstáculos, né, que a gente viveu, vivenciou, e a gente tem gratidão, privilégio de passar de uma geração para outra, né, pessoal? A geração do sacrifício, né? A geração do esforço, né, pessoal? Do faz tudo, para a geração do comodismo, do conforto, da tecnologia, que isso aí é benéfico para nós todos, né, pessoal? Então, né, pessoal, antigamente eram outros tempos, né? Chegava esse período da Semana Santa, sexta-feira a gente não podia dar um pio, né, pessoal? Quem é desse tempo aí sabe, né? Não podia dar um grito, né? Era silêncio, sexta-feira santa. De quinta-feira passada, do meio-dia para a tarde, já era considerado santo, né, pessoal? Independente de crenças, de credos, né, e de religião, né? Era uma data bem respeitada, né, pessoal? Então a gente não podia dar um pio, né? Nem assoviar. E se desse, saísse fora da lógica, o pai e a mãe já sentenciavam, né? Ó, sábado de aleluia tem. Que era tirar as aleluia, né? Então eram outros tempos, né, pessoal? Era outra criação, né? Então chegava o sábado de aleluia, o marmelo pegava, né, pessoal? E a mãe não era muito pacienciosa, era 3 filhos homens, imagina, né, pessoal? Da pá virada, né? Ah, faziam coisas, né, pessoal? Então o laço pegava. Já o pai era muito do argumento, né, pessoal? Da correção e do castigo. Ele dizia que o laço deixava mais berrenta a criança. E né, pelo certo era, né? Mas a gente teve uma criação assim, né, pessoal? Era uma época melhor, era de mais valores, assim, né? E muito sacrifício, né? Tinha que ter criatividade para as coisas, mas foi benéfica, né, pessoal? Na simplicidade, na rusticidade, a gente era feliz com o pouco que tinha, né? E hoje em dia tem tudo, né, pessoal? Os jovens têm tudo na mão, né? É um comodismo, né, pessoal? Gratidão, né? É o celular, a internet, tudo, né, pessoal? Tudo, né? E reclamam, às vezes, como diz o gaúcho, reclamam de barriga cheia, né? Às vezes a internet lenta, estão reclamando. Ah, essa internet vem de carroça, muito lenta. Se falta energia elétrica 3, 4 horas, são capazes de surtar, né, pessoal? E a gente não, a gente se tinha luz ou não tinha, criava um candeeiro com sebo de ovelha, né? Os lampiões com querosena, né, pessoal? A gente se levantava pela manhã com as narinas cheias de picumã, né, pessoal, da querosena. E tudo sobreviveram, né, pessoal? Então a gente deixa o legado que a gente passou para a geração mais novas, que eles são muito reclamão, né, pessoal? Né? Muita murmuração, né? Então tinha que ser mais grata. É o erro da geração de hoje, né? Ser grato por tudo que tem, né? Os benefícios, né? E se colocarem, né, no lugar daqueles mais experientes que passaram a geração passada, né, pessoal? Com muito sacrifício, que a gente é sobrevivente, né? Então é isso aí, né, pessoal? Então os tempos mudaram, né? O meu pai mesmo, a gente chegava nessa época, o pai fazia umas batatas doces, né? A mãe fazia bacalhau com arroz e ervilha e a gente levava para fazer um piquenique no mato, assim, né, pessoal? Um descampado que tinha um lugar muito lindo. Sempre em silêncio, não podia fazer arte, né? E o pai já coletava a marcela, aquelas plantas medicinais que, né,
Os mais antigos colhiam sempre nessa época, né, pessoal? Sempre na sexta-feira para deixar armazenada para o ano inteiro, né? Para ajujar no chimarrão, ou para alguma... Se precisasse, né? Tinha medicamento natural ali, né, pessoal? Que é as ervas, né? Medicinais do campo. O gaúcho tinha muito disso aí, né? Mas os tempos mudaram, né, pessoal? E a gente fazia alguma arte sempre pelo campo, né? Mas eles não... Só diziam. Amanhã tem as aleluia. E depois a Páscoa é a cestinha de chocolate, né, pessoal? Que é um símbolo, né? É a ressurreição de Cristo, né? É a ressurreição, né, pessoal? A novidade de vida, né? Então, né, pessoal, a gente hoje, eu estava pela manhã desdobrando um prego, né, pessoal? Um pedaço de trilho, num ferro, com a marreta, né? E me veio na memória, né, pessoal, um livro que eu li, eu não sei onde é que eu li, qual o livro que foi que eu li, que tinha essa parábola, né? Uma reflexão muito linda, né, pessoal, que eu vou passar para os amigos. Então a gente leu muitos livros na época, não tinha internet nem celular, né, pessoal? Apesar que eu gosto de leitura até hoje, né? Então eu li bastante livros, né, pessoal? Do Paulo Coelho, eu li umas edições, livros muito bons, né? Chico Xavier, eu li também, né, pessoal? Da literatura brasileira, como Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Dorival Caymmi, li livros do Paixão Cortes, uns livros muito bons, né, pessoal, sobre tradição e cultura gaúcha, né? São mais de 70 exemplares, eu acho que eu li uns 4 ou 5, mas muito bom, né, pessoal? Barbosa Lessa também eu li. Li muitos livros também, né, pessoal, baseado na Bíblia, né? O último que eu li foi Davi segundo o Coração de Deus, um livro muito bom, né, pessoal? E também tem a Bíblia, né, pessoal? Que a Bíblia não é considerado livro, né? É um best-seller dos livros, né, pessoal? Foi considerado pela ciência e pelos filósofos e os estudiosos, né, dos países da América e da Europa, que a Bíblia é um livro sagrado, né, pessoal? Que é a palavra de Deus escrita pelo punho do homem, que já na própria Bíblia diz, né, pessoal? Passará os céus e passará a terra, mas a palavra de Deus não passa, né, pessoal? Ela permanece para sempre, né? Então a nossa árvore genealógica, né, pessoal? Nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, lá no princípio da nossa árvore genealógica, já existia a Bíblia, né, esse livro sagrado. E as mesmas palavras daquele tempo é a de hoje, né, pessoal? Então, deve ter mais respeito por esse livro, né? Então, a leitura é benéfica, né, pessoal? Sendo um livro bom, é muito benéfica, né? A leitura, ela traz paciência, né, pessoal? Traz sabedoria e até o sono, né, pessoal? Quantas vezes a gente vai ler um livro bom, né, a hora que se encosta assim, e dorme com o livro, né? Então, é muito bom, né? Prazeroso um livro, né, pessoal? As leituras. Apesar que depois, né, pessoal, com o modernismo avançado, a tecnologia, né, os livros foram caindo em esquecimento. Mas é muito bom ler um livro, né, pessoal? Eu estou sempre lendo alguma coisa, né? É edificante, né? Então, eu não sei onde é que foi que eu li. Sei que eu li num livro, né, pessoal? Essa parábola popular, né? Que é uma mensagem. Então, deixar primeiramente um forte abraço, né, pessoal, a 2 seguidores, ao senhor Cleomar Oliveira Meireles, lá de Portugal, né, pessoal? O seu Cleomar e a sua esposa Vânia, que são seguidores assíduos do canal. Um forte abraço, seu Cleomar. Graças pela força. E também a seguidora Erondina dos Campos, que mora em Cuiabá, Mato Grosso, né? Obrigado pela força, dona Erondina. Né? São seguidores do canal também, né, pessoal? Então a reflexão é assim, né, pessoal? O mestre sábio, né? O pensador, o sábio pegou o ferro e falou para o ferro, né? Ferro, tu é a criação mais rígida e mais forte que existe. E o ferro falou, sim, eu pensei que fosse, mas eu não sou tão forte assim. Mais forte que eu é o fogo, porque o fogo ele me forja e me derrete, né? E eu viro a nada, né? Então o sábio chegou ao fogo e disse, parabéns, fogo, por tu ser a criação mais forte existente, né? Tu consegue derreter o ferro. E o fogo disse, sim, eu pensei que eu fosse o mais forte, mas eu não sou. Né? O mais forte que eu é a água. Qualquer chuva ou sereno que caia, me apaga. Né? Então o sábio foi à chuva e disse, parabéns, água. Né? Tu é a mais forte das criações. Né? E a água disse, sim, eu pensei que eu fosse, mas eu não sou. O mais forte é o sol, que me aquece e eu me evaporo e sumo a nada. Né?
O sábio foi até o sol, né? Chegou no sol e disse: parabéns, seu sol. Tu é a criatura mais forte, né, que existe. E o sol disse: eu pensei que eu fosse, mas eu não sou. Né? O mais forte que eu é as nuvens, porque elas vêm, né, e me encobrem e ofuscam o meu brilho e o meu calor. Né? E eu fico apagado enquanto tiver nuvens. O sábio foi até as nuvens. Parabéns, nuvens, vocês são a criação mais forte que existe. Né? E as nuvens disseram para o sábio: não, a gente pensou que fosse a mais forte, mas a gente não é. Mais forte é o vento, que vem com força e dissipam a gente, leva a gente para longe. O sábio foi até o vento. Né? Chegou no vento e disse: né, parabéns, vento, tu é a mais forte das criações. Né? Tu dissipa as nuvens. E o vento disse: não, eu pensei que eu fosse o mais forte, mas eu não sou. Né? Eu venho, faço tornados, furacões, derrubo árvores, crio transtornos, mas quando chega nas montanhas eu não consigo derrubá-las. O mais forte que nós é a montanha. Aí o sábio foi até as montanhas. Diz: parabéns, montanhas, vocês são os seres mais fortes criados. E as montanhas disseram: sim, a gente pensou que fosse, mas não é. Mais forte que nós é o homem, porque vem com os maquinários, né, e derrubam a gente vira pó, vira terra. O sábio chegou até o homem. Chegando no homem, disse: parabéns, homens. Né? Você é a criatura mais forte existente. E o homem disse: a gente pensou que era, né? Mas a gente vive só até quando muito 80, 90 anos e vem a morte e nos leva. O sábio foi até a morte. Chegando na morte, disse: parabéns, dona morte. Você é a mais forte de toda a criação. E a morte disse: sim, eu pensei que eu fosse a mais forte. Mas certa feita eu abati um homem, e ele teve morto por 3 dias, e ressuscitou, e vive até hoje. E o nome desse homem é Cristo. Aí o sábio chegou até Cristo, e disse: parabéns, Cristo. Tu é o mais forte de todas as criações. Tu superou a morte. E Cristo disse: sim, eu estou acima de tudo e de todas as coisas, porque eu sou a imagem e semelhança de meu Pai. Forte, né, pessoal? Forte, né? A reflexão. Então era isso aí o videozito, né, pessoal? Até o próximo vídeo. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos os amigos e seus familiares. E um forte abraço do tamanho do Rio Grande.